Ô, pessoal, tudo bom? Meu nome é Caeto, eu sou desenhista, faço histórias em quadrinhos, dou aulas de desenho também e hoje eu estou aqui para dar esse curso para vocês. São alguns exercícios de desenho, né? E eu vou apresentar para começar aqui alguns trabalhos meus para quem não conhece. Então, eu comecei fazendo histórias em quadrinhos, fiz muitos anos, fiz fanzines. Para quem não conhece, fanzine é uma revistinha que a gente xeroca mesmo. Assim eu comecei o meu trabalho de desenhista e depois do fanzine eu lancei esse livro aqui, que é o Memória de Elefante, que é uma história em quadrinhos autobiográfica, né? Que eu conto as minhas memórias. Depois desse livro aqui, eu fiz um outro livro que chama A Morte de Ivan Ilitch, que é uma adaptação em quadrinhos de um texto de um escritor russo chamado Tolstói. E esse foi o segundo livro que eu fiz, essa história em quadrinho aqui. Vou abrir o livro também, mostrar um pouco dentro. Eu trabalho, né, com branco e preto, que é o que a gente vai usar aqui no curso, né? Vamos trabalhar exercícios bem parecidos com a forma que eu trabalho, né? E as dicas que eu vou dar para vocês são as dicas que eu aprendi nesse tempo, assim, que eu fiz histórias em quadrinhos. Depois do Ivan Ilitch, eu lancei esse livro aqui, que chama 10 anos para o fim do mundo, que é uma continuação do Memória de Elefante, com outras histórias de memórias que eu tenho, e mostrar um pouco aqui também para vocês, aqui, das páginas, né? São quadrinhos longos, né? Esses quadrinhos que eu faço de memórias. Eles costumam ter 100 e poucas páginas, 200 páginas. E tem esse livro aqui também, que eu fiz depois do 10 anos para o fim do mundo, que é um livro que eu fiz com um aluno meu, que é um adulto, e ele é autista, né? E esse livro foi escrito pela mãe dele, a Sônia, e ele, o Masanori. Então eles contam aqui a história deles, né? Nessa linha também do autobiográfico, eles contando a história deles, e é um livro bem legal, assim, o Masanori que desenhou, né? Que é esse menino, e eu fiz uma direção para ele fazer esse livro aqui. Eu dirigi ele e a mãe dele para a gente conseguir produzir esse livro. É um livro bem interessante, e o que eu acho muito especial desse livro é que foi um aluno meu que fez. Depois também tem esse livro aqui que já é diferente, né? Que é o Homem da Cabeça de Papelão, que é uma história de um escritor brasileiro que chama João do Rio. Ele viveu em 1800 e alguma coisa, acho que lá para o final de 1800, para o começo de 1900. E ele é um escritor assim bem atual, apesar de ter escrito essa obra faz tempo, esse conto aqui. E é um livro ilustrado, né? Então aqui não é uma história em quadrinhos, mas continua aqui na linha, né, do branco e preto, né? Esses trabalhos que eu prefiro trabalhar, é o que eu vou passar para vocês no curso. Bastante técnica, truques de trabalho para você trabalhar o branco e preto. Depois tem um livro aqui curioso, que é um livro, um manual de primeiros socorros do Drauzio Varela, e eu fui chamado para fazer as ilustrações. Então são ilustrações bem técnicas, assim, de como se comportar caso você tenha um acidente. Mas eles queriam fazer um livro mais jovem, assim, menos careta, e me convidaram assim para fazer no estilo dos quadrinhos, as imagens, né, do livro aqui e dos procedimentos aqui para queimaduras, acidentes, incêndios e todo, né, como você fazer uma tala, né, de curativos, se quebrar a perna, enfim. É um trabalho que eu gosto bastante também. E daí aqui, fugindo, né, já dessa linha aí do branco e preto, tem um livro colorido, né, que é aqui da editora Miolo Mole, né, e também esse livro foi lançado também esse outro livro é lançado também pela Miolo Mole, que é o Cabeça de Papelão, né, são 2 livros novos que estou lançando, né, e esse aqui, eu tô aqui com o boneco dele, mas em breve ele vai ser lançado, esse livro aqui, e é o Garoto Avatar. É um livro já colorido, né? E é o meu primeiro livro. Eu já tinha ilustrado algumas outras coisas coloridas, mas esse é o primeiro livro infantil, ou melhor, infanto-juvenil, que eu escrevi junto com a Luana Vignon. E é um trabalho nosso, bem especial, assim, que conta a história de um menino que toda a vida dele ele fica jogando videogame e ele não vive a vida fora
dessa parte digital, assim, né? Essa seria a aula 1, então uma aula de apresentação, em que eu vou me apresentar para vocês e falar um pouco sobre o que vai ter no curso. Quando a gente toda criança, né, quando começa a desenhar, né, faz um primeiro desenho, as primeiras coisas que a gente costuma desenhar são as casinhas, né, uma família, né, do lado da casinha, a árvore, nuvenzinha, um sol. Todo mundo passou, né, por essa etapa de desenho, né, e que eu digo assim, uma época em que você brincava de desenhar, né. Para algumas crianças foram crescendo e não perderam esse costume, né, de desenhar, continuaram desenhando, alguns porque gostam de desenhar e mantiveram esse costume, mantêm isso, né, na vida adulta, e outros vão acabar trabalhando com isso, ou usando o desenho de alguma forma no seu trabalho, né, que é meu caso, né, que eu continuei desenhando e fui usando o desenho no meu trabalho, né, acabou que hoje eu dou aula, faço ilustrações de livros e diversas outras coisas que dá para fazer com desenho, né. Então eu vou desenhar aqui na lousa, né, o que seria a nossa primeira aula, assim, né, que, como eu falei para vocês aí do desenho de palitinho, então, né, todo mundo começa desenhando esse homenzinho, né, de frente, o meu pai, a minha mãe, um cabelo, um vestido, o pezinho, né, e uma criança, geralmente, né, que seria você, ou eu, quando eu estiver desenhando, aquela casinha do lado. Fiz bem pequena essa casinha. Essa aqui vai ser do cachorro, então. Casinha do cachorro, um cachorro aqui, certo? E a casa dos meus pais lá atrás, a minha casa. A nuvem. Uma árvore. O sol. É um desenho simples, né? Mas a gente vai continuar desenhando e o desenho, ele é como um alfabeto, né? Cada primeira imagem que a gente aprende a desenhar é uma nova letra que a gente adiciona na nossa memória. Então, aqui são as primeiras letras que a gente vai adicionando à nossa memória. E conforme a gente vai aprendendo a desenhar ou melhorando o desenho, a gente vai acrescentando coisas, né? Então eu poderia fazer aqui, acrescentar, quando eu descobri que a minha mão tem 5 dedos, uma bolinha e 5 dedos aqui. 5 aqui, 5 aqui. Se eu tiver 6, poderia ter mais um. É que eu nasci com 6 dedos, né? Enfim, vou adicionando. E a partir da hora que eu sei que eu tenho 5 dedos e eu quero mostrar isso e desenhar isso, né? Já é mais uma letra do meu alfabeto. Com o tempo eu vou melhorando esse desenho, né? E vou passar a querer desenhar, aqui no caso, o desenho mais fácil que a gente tem é a pessoa de frente, né? Porque se eu for fazer um bonequinho de lado, de palito mesmo, já é um outro pensamento, né? Não vão aparecer os 2 braços, provavelmente. A não ser que um esteja aqui de lado, o outro apontando para frente. Uma perna de lado aqui, ó, né? Como que eu faria a outra perna para parecer que ele está de lado, né? Eu teria que colocar um nariz aqui nele, ele olhando para frente, né? Já é algo diferente desse desenho de frente, né? Então, na nossa primeira aula, a gente vai desenhar uma pessoa. Vamos aprender a desenhar uma pessoa de frente. Só que pensando já numa evolução desse desenho aqui de palitinho, né? A gente vai colocar essa pessoa de frente, mas pensando como se comporta o corpo humano e tentar trazer assim algo mais próximo nesse desenho, que vai ser essa nossa primeira aula, de como é um corpo humano visto de frente. Então, essa vai ser a nossa primeira aula, que tem a ver com esse pensamento aqui, de você adicionar novas imagens ao seu alfabeto de imagens de desenho. Sua memória, você vai adicionar na sua memória. Quando eu disse da mão, que a gente tem 5 dedos e começa a querer colocar esses 5 dedos, quando você vai desenhar um corpo que se parece mais
com o corpo de um ser humano, nem sempre você vai enxergar 5 dedos, né? Então, isso aí já vai ser uma evolução do seu desenho. Quando você vê a mão vista de frente assim, às vezes aparecem 3 dedos, não é? Como você deve estar vendo aqui. Então, como fazer isso, né? Isso já seria um segundo passo de que nem sempre, dependendo da posição que está meu corpo, vão aparecer os 5 dedos. Já é um pensamento avançado, né? Como se eu subisse um degrau no desenho. E isso eu vou mostrar para vocês aqui. Formas de desenhar 2 posições de mão, 2 posições de pé, o pé visto de frente, o pé visto de lado. A gente também vai trabalhar muitas técnicas de arte final. A arte final, a gente começa o nosso desenho a lápis, né? Com um esboço. Então a gente vai trabalhar aqui com lápis, vamos fazer um esboço do desenho. Depois a gente vai trabalhar um material, no caso aqui eu vou trazer para vocês um pincel, que eu vou indicar para vocês na lista de material. Na aula 3, a gente vai começar a trabalhar as técnicas de iluminação com linhas pontiagudas e brilhos no cabelo. A gente vai começar a pensar arte final, mais do que desenho. O que é arte final, né? A gente começa o desenho num esboço a lápis, feito a lápis, para depois usar outro material para finalizar. Pode ser uma caneta, um pincel. No caso aqui, a gente vai trabalhar com pincel. O material que eu trouxe para vocês e que eu vou indicar é um pincel. Mas se você tiver uma caneta em casa e quiser trabalhar com outro material, você pode fazer com ele também. Eu aconselho você, eu vou mostrar depois a lista com os materiais, e que você tente descolar para você um pincel de aquarela, que é o que eu vou mostrar, que eu acho interessante aprender a mexer com pincel, ele dá muita agilidade. Isso é uma dica, mas não é algo que você tem que ter esse material para o curso. Mas se você quiser, é uma dica, é um material legal. Então a gente vai começar a trabalhar iluminação de objetos, né? Em volta de objetos. Uma iluminação em volta de uma vela, pode ser em volta de uma luz, né? Uma lâmpada acesa com uma iluminação em volta. Esse tipo de efeito a gente pode usar de diversas maneiras, como raios, diversas outras imagens que vocês vão ver aí nas imagens que vão aparecer no monitor para vocês. A quarta aula, a gente vai voltar a trabalhar com uma técnica que a gente vai usar na aula, que foi feita na aula 3, que é as linhas pontiagudas. A gente vai continuar trabalhando com essas linhas pontiagudas, mas para criar texturas. Texturas em tronco de árvore, madeira, texturas de madeira e texturas em pedras. Na aula 5, a gente vai começar a desenhar água. Então a gente vai fazer um desenho de como se comporta a água. Vamos começar a ter esse pensamento. E usando as linhas pontiagudas também, a gente vai começar a criar desenhos com profundidade. Pensar a profundidade do desenho, as distâncias, usando um efeito de água. E vamos aprender também um truquezinho para fazer um fim de tarde. Nessa mesma aula, a gente vai fazer mais de um desenho. Então, a gente também vai aprender a fazer uma sombra numa água, pensando como a água se comporta. Na aula 6, vamos ter desenho de água em movimento. Vai ter uma pessoa andando pela água e arrastando essa água. E como fazer essa mancha de tinta, né, para dar essa impressão do movimento da água. Aula 8, vamos fazer um sombreamento com achuras. Então as achuras, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, apesar da gente usar na aula 8 as achuras, durante todo o curso, em algum momento eu vou falar sobre elas. Mas nessa abertura, já vale a pena mostrar para vocês um pouco sobre o pensamento das achuras. Então, as achuras, como a gente tem esse material que vai ser branco e preto, certo? O nanquim preto, a gente vai usar nanquim, que vocês vão ver na lista de material. Aqui no caso eu estou com a caneta. As achuras são uma forma de você criar uma textura cinza no seu desenho, para você ter um intermediário entre o branco e o preto. Você vai criar com linhas bem próximas uma da outra, não podem ser muito afastadas, senão são só riscos.
Mas quando você vê essas linhas de longe, você tem uma impressão de um cinza. E essas linhazinhas chamam achuras. Quando você cruza duas linhas, você consegue um tom mais escuro de cinza. É um pensamento bem simples, mas quando você vai aplicar isso no desenho, você tem que fazer com paciência, com calma, para que fique bonito. Eu não fiz essa linha até o final aqui, porque agora eu vou criar um degradê para vocês, pensando aqui em que a gente pode escurecer, né, essas linhas. Vamos fazer um degradê. Para quem não sabe o que é um degradê, é quando você parte de uma cor mais escura para ir para uma mais clara, até chegar numa mais clara. Então você começa escuro, vai ficando mais claro, até ficar bem clarinho. Então quando eu cruzo, como eu cruzei duas linhas aqui, deixei essa área branca, essa área é mais clara. A partir da hora que eu cruzo duas linhas, já está mais escuro. Aqui eu cruzei a terceira, está mais escuro ainda essa área. Se eu fizer uma quarta aqui, vai ficando mais escuro. E assim eu posso fazer um sombreamento no meu desenho. Então a gente vai ver isso aqui também durante o curso, mas já falando para vocês agora, para vocês já saberem o que são as achuras, né, as linhazinhas, e que vão ser aplicadas aí durante todas as aulas, até a gente chegar na aula 8, que é uma aula com um desenho mais elaborado, com cenários e com várias camadas que vocês, quando vocês chegarem lá, vocês vão ver. E para a aula final, a gente vai guardar na segunda aula, né, o desenho do corpo humano que foi feito, e na aula final a gente vai usar todas as técnicas que foram feitas durante o curso, todas não, as técnicas que você escolher, que você achou mais legal, que você que serviu para você, que você vai aplicar essas técnicas para criar um cenário para essa pessoa que a gente desenhou na aula número 2 e na aula número 9. A gente vai fechar usando tudo que foi aprendido no curso, tudo que você quiser colocar, aplicar no curso para fazer um cenário para esse desenho da aula 2. Então é isso, pessoal. Convido vocês, então, a desenharem, certo? Virem comigo nesses desenhos que vão ser desenhos de observação, reproduções de desenhos, e muitas vezes não desenhos que eu criei, mas desenhos de outros desenhistas, dos quais eu gostei de uma técnica ou de alguma coisa que me chamou a atenção e trouxe para a aula. São referências. Porque a gente aprende tudo olhando o que já foi feito, né? E quando a gente consegue criar alguma coisa nova, uma técnica nova ou algo assim, né, a gente dá a nossa contribuição também para que outra pessoa veja aquilo e em algum momento vá usar como referência o que você fez, né? Então é isso, pessoal. Prazer, eu sou o Caeto. Venham aqui comigo, vamos desenhar então.